Shalom, shalom lekulam, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu nunca falei até hoje, né? Primeira vez que eu vou falar sobre ele, mas eu achei bastante relevante. Muito bem, o assunto que nós vamos falar hoje é sangue. Não sei se você já estudou alguma coisa a respeito ou já ficou sabendo alguma coisa, mas eu vou trazer para vocês, à luz da palavra, o que a palavra fala a respeito do sangue, né? Na verdade, esse assunto me surgiu em função da minha último estado, né, que eu fui internado, e o assunto era sangue mesmo. Eu comecei a vomitar sangue, vomitei muito sangue, e depois que eu saí, graças a Deus, recebi o livramento do Senhor, e eu achei válido, Deus tocou no meu coração para eu falar um pouquinho sobre o sangue, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Para começar, eu gostaria de mostrar para vocês a origem da palavra sangue no hebraico, né? Em hebraico, sangue, a gente fala dam, dam. Essa figura está errada, está escrito dam, mas né? É dam, D-A-M, né? É dalet mem em hebraico, então é dam, né? Sangue. O que a gente pode aprender com essa palavra? Você sabe que toda palavra ela tem uma origem. Já falei isso para vocês algumas vezes. O hebraico ele tem essa característica. Todas as palavras eles têm um shoresh é raiz, né? É o que está contido dentro dela. Nesse caso, nós vamos entrar numa palavra que chama Adão. Você já ouviu falar de Adão, Adão e Eva, né? A palavra Adão no hebraico é Adam. Aqui eu trouxe para vocês, tá? Adam. Adam quer dizer Adão. Aleph, Dalet, Mem, certo? Ok? Só para vocês relembrarem, quando está escrito Dam, presta atenção, Dalet Mem, certo? Então, Adam quer dizer Adão. É a mesma palavra Adam, tá vendo aqui? E tem um Aleph na frente, tá? Adamá é uma outra palavra que também tem o dam, tá vendo aqui no meio? Justamente, a mesma palavra. Tem um Aleph na frente e tem um rei, que somente é som, isso aqui, não representa nada. Mas é a mesma palavra, tá? Então, dam é sangue. Adam é Adão. Então, vamos ver. Adão, terra e sangue. Porque Adamá, só voltando aqui um pouco, Adamá quer dizer terra, certo? Como é que o ser humano como é que Adão foi criado pelo Senhor? Primeiro foi com o pó da terra, não é isso? Por isso que é Adamá. Adamá e Adão, que é o próprio nome do Adão. Vamos ver então aqui mais dados aqui, né? O termo então Adão tem origem em duas palavras, Dam e Adamá. Então vamos ver de onde é que saiu tudo isso. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre tudo que tiver na terra, certo? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Se você for em Gênesis 2, isso aí é Gênesis 1, logo na criação. Em Gênesis 2, vocês vão ver que está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Percebeu? Pó da terra em hebraico é Adamá. Então, Adamá, certo? E soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Sopro, vento, espírito, são três palavras que se traduzem exatamente igual a mesma palavra no hebraico, é ruach. Ruach no hebraico quer dizer tanto sopro, como vento, como espírito. A gente traduz muitas vezes como espírito porque ele quer dizer espírito. Quando a gente fala de Ruach Adonai, Ruach Hashem, a gente fala de Espírito de Deus. Tá? Eu queria só fazer um parênteses para colocar para vocês uma ideia. Uma ideia não, uma informação. Cientificamente, se você for perguntar para um cientista, qual a função dos pulmões? Você tem pulmões, eu também tenho pulmões, qual é a função do pulmão? Sabe que vocês já estudaram a respeito? Se você sabe, você vai confirmar o que eu digo. Mas se você não souber, e não acredita em mim, não, vai no Google, pergunta, ou então pergunta para algum médico que você conheça,
Mas a função do pulmão é acatar tudo aquilo que ele respira, ele leva para o sangue, e o sangue espalha para o corpo. Ele espalha para o corpo tanto as coisas boas como as coisas ruins, as coisas benéficas como as coisas maléficas. Por isso que, você sabe, pessoas que usam drogas, por exemplo, eles cheiram, né? Isso aí vai direto para onde? Para o sangue, e o sangue espalha para o corpo inteiro. Tá? Então, a função dos pulmões é aspirar. Então, voltar aqui um pouquinho. E soprou, certo? Né? Soprou em suas narinas. Então, o que aconteceu quando ele entrou nos pulmões, certo? Soprou, Deus soprou Ruach, o espírito dele, pelas narinas, e aquilo entrou, então provavelmente, não, provavelmente com certeza eu acho, né? Mas aqui não está escrito exatamente isso, mas obviamente essa é a resposta. Isso foi tudo para o sangue, e o sangue espalhou para o organismo. E assim o homem foi feito alma vivente. Essa é a história do que eu queria falar para vocês, para dar uma introdução, o que vem a ser sangue. Qual o sentido do sangue? Vocês já perceberam que o sangue ele representa a vida. Por isso que vocês já ouviram falar provavelmente sobre isso. Sangue é vida. Se uma pessoa perder o sangue, morreu. Não é isso? É assim que tudo funciona. Muito bem. Foi essa situação que eu passei, mas Deus me livrou. E eu agradeço a Ele mais uma vez. E agradeço a todos vocês que oraram por mim. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Então, vamos trabalhar tudo que foi dito. Fazer um geral. Se Deus soprou, tudo que Ele soprou foi para os pulmões e o sangue espalhou para o corpo. Portanto, o possível receptáculo, presta atenção, o possível receptáculo para o Espírito de Deus, o Ruach Hashem, é o sangue. Se Deus soprou o seu Espírito dentro de nós, o receptáculo para receber esse Espírito dentro de nós foi o sangue. Claro, né? É quase que, é óbvio, né? Então vamos observar mais o quê? Que todas as religiões, isso é coisa de Deus, né? Agora, vocês percebam de que qualquer religião que é contrária a Deus, que pratica aquelas coisas que a gente não gosta nem de falar, todas, sem nenhuma exceção, praticam a ingestão de sangue. Eles são contra a vida, tá? Você analisa e você tira a sua conclusão. Muito bom. Os judeus, por exemplo, eles comem carnes, né? Comem frangos, comem uma porção de coisas. Existe uma regra no judaísmo. Você não pode comer nenhuma carne de um animal qualquer que seja, se você não extraiu totalmente o seu sangue de dentro dele. Então, eu me lembro, por exemplo, no Egito, em Israel, acontece isso direto, né? Você vai para o rabino, você compra um frango, por exemplo, né? Ele vai pegar o frango, vai passar uma lâmina muito bem afiada. Primeiro que o frango não pode ter defeito, senão ele não mata. Segundo, ele pega esse frango com uma lâmina extremamente afiada, ele vai fazer 3 movimentos, ida e volta, dois movimentos, vai e volta. E com isso, ele vai abrir o pescoço da galinha, do frango, ele vai pegar, vai ficar assim durante um tempo, até que todo o sangue dele escorra. E quando terminar de escorrer todo o sangue do animal, claro que ele já está morto a essa altura, aí ele é colocado como kasher. Kasher quer dizer, ele está apto a ser ingerido pelos judeus. É assim, e assim acontece com todos os outros animais. Não é? Estou te contando a história de um frango, de uma galinha, mas isso acontece para todos, tá bom? Muito bem. Então, repetindo, o sangue é vida. Vou trazer para vocês algumas referências, mas ficar claro para vocês que o sangue é vida, não é isso? E a Torá, o Pentateuco, né, ele destaca várias vezes a proibição de comer sangue. Várias vezes. Eu não vou citar todos, porque senão eu precisaria de 3 aulas dessas, três tempos desses para poder explicar para vocês. Muito bem, eu vou colocar os mais importantes que eu achei. Então, vamos pegar Levítico. Levítico é Antigo Testamento, claro. Ele fala assim, ó, e nenhum sangue comereis
em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Percebe que existe um castigo bem violento, né? Deus deixa claro, qualquer pessoa que comer algum sangue, ela será extirpada do seu povo. Está em Levítico. Só você pegar a tua Bíblia, você vai ver. Repetindo, nenhum sangue comereis em qualquer de vossas habitações, quer de aves ou de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, essa pessoa será extirpada do seu povo. E, bom, aconteceu tudo, o dilúvio, não sei o que, tal, vocês conhecem mais ou menos a história. Noé, ele foi autorizado a comer carne quando? Vamos ver juntos aí, né? Instruções de Deus a Noé. Claro que isso aqui tem um fundo espiritual, mas vamos ver. Gênesis 9, 1 a 7. E abençoou Deus Noé e a seus filhos, quando eles estavam chegando, na hora que eles estavam atracando, né? E disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Porque ele recomeçou tudo, né? Certo? Tinha... Quando eles atracaram, Deus falou que vocês se multipliquem e que vocês vão frutificar e encher a terra. Tá? E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo, olha, presta atenção no que está dizendo aqui. Tudo quanto se move, tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Aqui também, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Porque tudo que se move serve para seus mantimentos. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, olha o que ele diz aí claramente, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Deus deixa claro aqui de que o sangue é vida, então o sangue, que representa a vida, não pode ser comido. Tá? Se vocês já viram tudo isso antes, mas eu achei muito interessante, né? Observação, coloquei uma observação aqui. Veja só, esse evento de Noé, naquele tempo nem existia Israel ainda. Nada, não existia. Então, essa proibição que está acontecendo aqui sobre o sangue e toda essa situação que vocês estão lendo, ela valia para quem, essa instrução? Não era para os judeus, não era para Israel, era para toda a humanidade. Está claro, né? Porque nesse tempo nem Israel tinha, nem Israel existia. Tá? Muito, agora eu queria colocar para vocês algumas referências bíblicas. Eu vou diretamente para Atos, né? Porque nós vamos ver, muita gente deve estar se perguntando, então, mas isso é coisa de judeu, né? Tudo que eu falei até agora parece que é só de judeu. Deus falou de judeu, Noé, não sei o quê, tal, de judeu. Então, vou trazer para vocês como é que Deus coloca isso para os cristãos. Se você é cristão, eu sou judeu cristão, mas acho que todos nós somos cristãos, né? Tá, mas vamos lá. Ele coloca para os cristãos a mesma lei que ele colocou para Noé. Vamos ver aonde? Em Atos 15, vamos ver, eu não coloquei todos os versículos aqui, que é muito longo, é de 1 a 41. Vocês podem ler, eu peguei os principais versículos. Diz assim, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Quer dizer aqui dos ídolos, como eu acabei de falar agora para vocês um pouquinho antes, né? Que tudo que é contra Deus, ele usa esse negócio de sangue, ele usa o beber sangue, porque é contra Deus. Mas isso ele mexe com o quê? Com ídolos. Então, não se abstém das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado do sangue. Tá? Essas coisas necessárias, que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, como disse para vocês agora, e do sangue, e da carne sufocada. Tá bom? Muito bem. Isso está onde? Está em Atos, portanto, não é do Antigo Testamento, isso é do Novo Testamento. Isso aqui é uma instrução já dada para nós cristãos. Tá?
Instruções para os judeus. Vamos ver então agora, vamos entrar em Levítico. Nós vamos voltar para Levítico um pouquinho. Muito bem. Em Israel, como já falei para vocês agora, qualquer que seja a carne que vai ser consumida, qualquer que seja o animal a ser abatido, ele só pode ser ingerido se existir um derramamento de sangue total, se tiver tirado todo o sangue dele, tá bom? Muito bem, agora vamos entrar então de novo aqui em Levítico. Os sacrifícios, normalmente na época eles eram oferecidos unicamente ao Senhor no tabernáculo. Você se lembra dessa parte, né? Então proíbe-se em Israel fazer sacrifício a demônios, não pode, né? Proíbe-se toda ingestão de sangue, não pode, já falei para vocês. Mas exige-se o derramamento de sangue para expiação dos nossos pecados. Uma coisa que eu lembrei agora, isso aqui quando eu era criança, quando eu era bem criança, lá no Egito ainda, interessante, isso aqui eu não tinha pensado nisso antes, mas estou pensando nisso agora. A minha mãe, ela chamava o rabino de vez em quando, por exemplo, a gente ia ter uma festa, então precisaria dar uma limpada na casa, né? Então, limpava a casa, tal, mas tinha que fazer um ato espiritual. Então, ela chamava o rabino, ele matava uma galinha, dentro de casa mesmo. Ele pegava a galinha com seu sangue e aspergia nas portas de todas as casas, dentro da casa mesmo, todos os quartos, da sala, da cozinha, ele aspergia isso, fazia a reza, que eles chamam de reza, e assim ele dizia que estava limpa a casa. Não vou discutir sobre isso, mas só para vocês terem como informação. Vamos lá, Levítico, capítulo 17. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão os seus filhos e todos os filhos de Israel. Essa é a palavra que o Senhor ordenou. Tá? Qualquer homem da casa de Israel que matar boi, cordeiro, cabra, e quem o matar fora da e não trouxer a porta da tenda da congregação para oferecer oferta, né? A tal homem será imputado sangue. Será imputada a responsabilidade por não ter entregue o sangue, a vida. Né? Será extirpado do seu povo. A gente já leu isso antes. Né? Para que os filhos de Israel, etc, etc. Podem ler isso aqui tudo, porque tem muita coisa interessante, né? Mas eu não vou conseguir ler tudo, porque senão vai ficar muito longo. Tá bom? Qualquer homem da casa de Israel ou um estrangeiro que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a vida, pega o versículo 11 para você ver que interessante, porque a vida da carne está no sangue. Acho que não precisa falar muito, né? Que já tá decidido, já está definido pelo próprio Deus o que é o sangue e o que representa isso. A vida da carne está no sangue. A vida do seu corpo, está no sangue. Do meu corpo, da sua carne, da minha carne, tudo está no sangue. É o sangue que fará expiação pela alma. Nenhuma alma dentre vós comerá sangue. Tá? Lembra de alma? A gente está falando muito de alma aqui, mas nós nos tornamos alma vivente. Vocês lembram, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós somos feitos a alma vivente. Tá? Continuando. Levítico 19. Não comereis coisa alguma com sangue. Deuteronômio. Tão somente o sangue não comereis. Olha quantas proibições, mas tem muito mais. Eu trouxe alguns, né, para vocês terem. Mas procurem, façam uma pesquisa lá no Google, coloca assim, sangue, informações na Bíblia, alguma coisa assim, né? Vocês vão ver que vocês vão achar um monte de coisa. Deuteronômio 12. Deuteronômio, você sabe, né? Foi quando a lei foi repassada por Moisés, né? Somente esforça-te para que não comas. Ele falou de tanta coisa, mas ele chega aqui e fala: esforça-te para não comer sangue, pois o sangue é vida. Já temos definido várias vezes aqui que sangue é vida. Tá? Deuteronômio 15. Somente o sangue não comerás. Levítico. Isso é um estatuto perpétuo. Esse estatuto perpétuo é pelas vossas gerações e em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue comereis.
Você deve estar se perguntando, será que eu não estou fazendo algo errado? Não se preocupa com isso, não. Tudo certo. Você está fazendo, pensa você com calma. Se tiver que ser feito, você muda se você achar que deve, mas analisa. Não vai atrás do que eu estou dizendo. Analisa você mesmo. Agora só pode terminar aqui com Jesus e o sangue, né? E não podia deixar de colocar isso para vocês. Jesus, pois, todos nós já conhecemos, a gente participou de várias Santas Ceias, e a gente já ouviu falar isso muitas vezes. Mas vamos tentar analisar alguma coisa mais aqui. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, olha o que ele está falando, a gente bebeu sangue, não tereis vida, porque sangue é vida, em vós mesmos. Não parece meio. E aqui ele continua dizendo: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim ou nele. Eu queria lembrar para vocês o seguinte: quando a gente faz a Santa Ceia, isso aqui é feito para a Santa Ceia, quando a gente fala isso na Santa Ceia, e a gente pega, ou a última ceia do Senhor Jesus, quando ele falou isso para os discípulos, ele pegou um pedacinho de pão e ele pegou um copo de vinho. Portanto, aquilo foi a representação do sangue e a representação do seu corpo. Não era nem o corpo dele, nem o sangue dele, de verdade, fisicamente, mas era a representação do corpo e do sangue dele, porque o sangue era vida, ele ia entregar a vida dele. 1 Coríntios diz o seguinte: porque todas as vezes que comerem desse pão e todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha, que ele volte. Tá bom? Em nome de Jesus, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Coloca, faz. O Senhor Jesus está aqui, com certeza. A gente está falando dele. Ele sempre está presente. Quando dois ou três estiverem falando dele, ele estará presente. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך לפניך, ויישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom, 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 obrachá, em nome do Senhor Jesus. Amém. E se você concorda, diga amém também. Obrigado, Senhor, por mais uma ministração, por mais um ensinamento, por mais tanta coisa bonita que o Senhor me passa. Senhor, me usa quantas vezes o Senhor quiser. Me dê a oportunidade de eu passar mais conhecimento que o Senhor me passa, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Carlos, da pastora Juliana. Obrigado, Senhor, por tudo, por todo mundo, todos os membros da igreja. Toma conta de cada um deles. Obrigado pela minha família, pelos meus filhos e meus netos. Continue cuidando deles como sempre o Senhor cuidou. Eu só posso agradecer e pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que eu possa ter feito errado. Perdoe, Senhor, e me passa esse conhecimento para que eu possa corrigir tudo que eu tenha feito errado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.